Opa, vou fazer aqui um vídeo. Esse vídeo que eu vou fazer é sobre o assunto em relação aos professores, pastores, rabinos, eruditos, que para mim eu tenho esses eruditos, para mim eles são eruditos, porque adulterar é o forte dos eruditos, que coincide bastante para Herodes, né? Traz adúlteros. E também sobre esses rabinos, que para mim é rabinho, porque os eruditos é, adulteraram e os rabinhos seguiram, e assim como são professores, pastores, e formado aí de todo tipo e se autotitula de diploma de toda quantidade. São todos diplomados e aprovados por homens. Mas, se é aprovado por homens, são reprovados pelo Eterno. O El Rai reprovou todos os seres humanos. Porque, na verdade, todo o entendimento dos seres humanos, do entendimento do homem, para ele se acha o máximo, mas na verdade, eles na verdade só colheu loucura. Então, é sobre o que eu quero falar aqui, é sobre os exegese, que na verdade eu já tinha, por meu entendimento, que essa palavra exegese é uma ramificação da palavra herege, que pelo que vejo entre os professores que têm estudado, pastores, introduzem heresias mesmo. E como eu tinha, para reforçar o que era o meu entendimento em relação a esses exércitos, que eu tinha eles por hereges, porque o que eles fazem é hereges, né? Eu tenho aqui um site também, ó, que diz aqui, esse site é chamar A Palavra. Isso aqui é um site me parece ser de respeito e conceituado, né? E na verdade, ele coloca aqui os princípios, o princípio básico da exegese, aqui de acordo diz. Mas na verdade, existe o principal, existe o princípio principal da exegese, é disseminar heresias. Disseminar heresias. Por quê? O que eles acometem e fazem em incitar, e ao mesmo tempo incitar incitar, fazer, tem coisas que eles fazem que é disseminar heresias, e muitos seguem essas ideias que eles mesmo tem até faculdade para disseminar heresias. Teve faculdade disso, curso disso, é teologia, entendeu? Isso é coisas para disseminar heresias. E vou ler aqui sobre o que comenta nesse site sobre o princípio. Eles dizem aqui o princípio básico está embaixo aqui, mas o princípio principal da exegese é disseminar heresias. Como o próprio site aqui diz, ó, todo pregador do evangelho, pregador tanto pastores, professores, porque quando você prega, mesmo que você tenha a sua crítica, você começa a colocar crítica, existe o erro, mas devemos analisar. Mas não no seu conteúdo todo, ou então querer fazer tudo isso de um lado material ou um lado racional. Porque o lado racional é aí que cumpre aquela palavra. Sem fé não há obras. E não há obras, não anda sem a fé. Agora, esses hereges, eles introduzem essas coisas e acreditam que tem que ser só a obra, mas se não tiver, os dois têm que andar junto, porque a fé é fundamental para que a obra exista. Porque antes de existir a matéria, a obra, existia somente o invisível, que agora para nós devemos ter fé nele. Só que aí eles me vêm, introduzem todo esse tipo de heresias, alegando que querendo, inventa várias falácias, querendo fazer as coisas ser racional. Mas, ao mesmo tempo, eles são irracionais. Porque, no fundo,
eles têm a fé em algo. Que nem muitos líderes aí, muitos professores, muitos pastores, ainda mais os professores, os que estudam sobre a parte da exegese, que acabam não sendo praticantes de religião e querem arrumar pontos. Se tem até determinados pontos que eu até concordo com eles, que houve erro mesmo, que nem o caso que eles falam aí que é Jesus, mas vou falar aqui como Salvador, porque Jesus só é agora na cabeça dos povos que enfiaram essa besta ruim aí para enganar a humanidade. Mas a parte que eles falam, que eles concordam, que eu também vou concordar, que esse negócio de nascer do espírito aí, isso é de heresia, isso é heresia, porque não pode acontecer isso. O mundo tem que ter o racional, o ser humano também tem que pensar, tem que raciocinar sobre isso, porque não pode acontecer essas coisas, entendeu? Sobre regra, nem mesmo o invisível se intrometeria nessas coisas, mas como Deus é bizarro, entrou na mente de todos. Deus deve estar fazendo até filho até hoje aí nas mulheres, porque muitos caras aí tá dormindo aí, enquanto isso o chifre tá comendo solto. Aí fala que foi o Espírito Santo que colocou na cabeça e deu na barriga da mulher. O Espírito Santo colocou, Deus colocou o filho na barriga da mulher e o diabo colocou o chifre na cabeça do homem. É bem, né? Vamos lá, mas então eu vou ler aqui sobre... Eu vou ler somente, eu não vou ler o princípio básico. O princípio básico tem sua regra, tá aqui embaixo. Mas eu vou ler aqui nesse site aqui o princípio principal do exegese. É disseminar heresias, como o próprio site aqui está dizendo. Observe. Todo pregador do evangelho deve, por obrigação, dominar as técnicas básicas da exegese, sob pena da exegese, né? Sob pena de trair o real sentido. Olha, sob pena trair, escariotismo mesmo, herodisto, trair é coisa de escariotismo, trair o real sentido. Se é real sentido, se passar do real sentido, já não seria mais real, seria irreal. Então, está provando que a exegese é mesmo disseminadora de heresias. E os professores, rabino, teologia também, é que nem eles dizem, os pregadores do evangelho. Então os professores estão enquadrados nisso, os pastores estão enquadrados para disseminar a heresia como se tem se espalhado pelo mundo todo. Porque pregar Deus e Jesus é uma grande heresia. Porque na verdade, houve a versão, na verdade as escrituras é literalmente real e existente. Só que houve uma versão. A igreja católica, os romanos, os eruditos, os heroditos, eles fizeram uma versão, adulteraram as escrituras e fizeram esta versão do conto de Cristo, como podemos ver. Então vamos começar aqui, né? Eu estava no sentido do real texto a ser explanado. Desculpa, vamos ver aqui. O real texto a ser explanado como lá. É trair o real sentido do texto sagrado a ser explanado e de ser um disseminador de heresias. O site mesmo está dizendo, é um site que se estuda a exegese. E você aqui está falando como começar a ser um exegese. É disseminar heresias. Então vamos lá. Portanto, se você ainda não domina a arte de interpretar e compreender os textos, deve então começar agora pelo básico. Como que é? O que é pelo básico? Vai aprender o básico. Mas na verdade, você já aprendeu o principal. Aqui nessa instrução é o principal, disseminar heresia. Esse é o princípio do principal da exegese. Disseminar heresias. E isso, disseminando heresias, essa procedência é do maligno. Porque as escrituras é que nem você pegar um livro de alguém e começar a interpretar o pensamento, fazer uma inversão de valor do pensamento do autor. Essa escritura foi assim. Claro que vamos deixar bem ciente também que as escrituras em si, ela
ela não está toda correta, porque na verdade ela não foi feita, só que esses que estudam esse e disseminam essas heresias, defendem essa tese toda errada, e ainda quer disseminar heresias. Então eles são pior do que os próprios eruditos, porque esses eruditos, que é conhecido por eruditos, eles fizeram isso, disseminaram eles trabalharam nesta obra, codificaram todo. O código está aí. Leningrado, Alepo, de Cairo e diversos outros códigos que começaram a fazer aí para poder adulterar o real sentido da história. Principalmente o nome do Eterno, né? Porque hoje a versão contada é uma versão contada que o que contam hoje é que não tem como pronunciar a pronúncia correta. Aí o caba, que é o professor, o líder, se assegura em quem? Em Deus. Aí afirma e baseia-se que Deus é verdadeiro. É coisa de grego mesmo, né? É coisa de grego. Então é isso aí que eu queria falar, pessoal. E o que também vou ler aqui outro pedacinho para terminar aqui. O que é e do que trata a exegese é a disciplina que aplica o método, a técnica que ajuda na compreensão do texto. Compreensão do texto ajuda na adulteração disseminadora de heresias, de introduz falácias. Eles, na verdade, esse estudo, eles querem carimbar a mentira. E, ao mesmo tempo, por causa disso, assim como os chamados eruditos, que adulteraram, aí introduziram essas heresias, eles que adulteraram, introduziram essas heresias na cabeça deles. E eles, por sua vez, não ficar só, introduzem heresia em mais pessoas. Aí passam a ser os líderes, os guias dos incautos e dos ignorantes para poder aprender esse tipo de heresias. É o fim dos tempos, é o fim do mundo e está acabando mesmo. Porque acreditar até no mito de Deus, acreditar na história que Deus, o nome Deus é verdadeiro, é para acabar mesmo o mundo. Porque foi introduzido todo tipo de heresias, como diz nas escrituras, que introduzirão todo tipo de heresia na cabeça dos povos. Por quê? Porque o povo fica vazio. E o que aconteceu? Agora estão todos perdidos aí, por causa destas heresias, desses que se auto-intitulam diplomados, se intitulam aptos a ensinar, mas estão, assim como eles são aptos a ser cego, assim também a aptidão deles é para deixar as pessoas cegas também. E aqui vou terminar esse assunto e até o próximo vídeo.